Iniciei a gravação, então 8 horas e 2 minutos, já tinha entrado aí, mas comecei a gravar agora, tá? E aí eu coloco lá para depois para vocês lá, lá no YouTube ou na plataforma. Lembrando que na plataforma, às vezes, quando eu coloco lá, o vídeo gravado demora um pouquinho, porque o Google fica processando. Vou ver se eu consigo colocar ele no YouTube, que é mais rápido. Vamos ver quem processa mais rápido e eu deixo lá no YouTube essa mesma aula aqui gravada, tá? Aí eu coloco lá para vocês lá. Mas vamos ver aqui como é que vai. De qualquer forma, eu vou deixar ela lá na plataforma gravada, tá? Se for mais rápido, eu deixo lá no YouTube. Eu vou ver lá o que eu vou fazer. Aí eu deixo o link lá da aula lá do YouTube lá para vocês na plataforma também. Para vocês darem uma reforçada aí em relação ao cálculo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, tá? Continuando ainda a saga dos cálculos, né? Continuando a saga dos descontos, né? Então a gente está fazendo alguns descontos aí. A gente começou fazendo todos os proventos da folha, né? Entre aspas, né, que existem alguns proventos, dependendo da empresa, da convenção coletiva. O que a gente está fazendo aqui é o básico de uma folha de pagamento, ou seja, é o que acontece mais, né? Então já passou os proventos, agora a gente está fazendo desconto. Já falamos sobre desconto de INSS, não é isso? De vale transporte, de faltas e atraso, tá? E agora a gente vai falar o último desconto, né, da folha que nós vamos passar para vocês, que pode existir outros, né? De benefício, vale refeição, enfim, né, outros descontos, né, assistência médica, mas a gente vai fazer aqui que é o básico, que é o grosso da folha, tá? Então, aí hoje vamos complementar com o cálculo de imposto de renda sobre folha de pagamento, tá ok? Esse cálculo é sobre folha de pagamento, tá? É o imposto de renda. Então, todo ano, deixa eu só colocar aqui também, que eu esqueci de colocar aqui vou colocar aqui a tabela do imposto de renda, que eu acabei que eu não coloquei aqui. Deixa eu abrir aqui. Você já tem essa tabela que eu vou deixar aqui, tá bom, pessoal? Essa tabela do imposto de renda é aquela tabelinha que eu já deixei para vocês lá dos cálculos de encargo de INSS, tá? Essa tabela também, hoje a gente vai usar ela para fazer o cálculo do imposto de renda, tá? A tabela do imposto de renda está lá embaixo. E eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou aqui começar, tá, o cálculo falando sobre o conceito. Vou dar o conceito do cálculo do imposto de renda, tá, que é um desconto, mais um desconto também, tá ok? Então vamos aqui, deixa eu ver aqui para mim não errar, como eu errei. Tela inteira, tá? Vou partilhar e vamos aqui. Só quero aqui ver se vocês estão, pode dar um áudio aí, ver se vocês estão enxergando essa tela aí no PowerPoint. Alguém pode falar? Oi? Sim, dá para Sim, ver. então beleza. Então, olha só, pessoal, nós vamos aqui falar sobre um cálculo de imposto de renda. Como eu falei, tá? O imposto de renda é uma obrigação principal em que a pessoa ou a empresa está obrigado a descontar, tá? Do empregado, tá? De acordo com o quê? Com uma tabela do imposto de renda que é esta daqui. Vê se vocês estão enxergando essa tabela, por favor. Então, oi? Sim, Sim, né? Então, essa sim, tabela sim. aqui, ó, é do imposto de renda, que eu vou até aumentar ela aqui, ó. Tá, vou aumentar aqui, botar essa tabela aqui, ó, tabela DIR. Essa tabela está até defasada. O governo deixou ela assim para poder recolher mais impostos dos empregados, enfim, e impostos públicos do governo federal aumentar. Mas essa tabela está defasada. É essa tabela que a gente vai usar aqui, ó, tá? Com o valor de dependente, tá? Então, essa tabela que começa aqui de 0 até 869,36, que é o valor da parcela a deduzir, e o valor por dependente de imposto de renda, tá? É 189,59. Isso aqui vocês vão entender agora que eu vou falar. Então, voltando aqui para a tela, para o slide, o imposto de renda é um desconto, tá, feito pelo empregador de acordo com essa tabela que é divulgada. Então, por exemplo, se o empregado tem um determinado valor, ele vai descontar. Então, por exemplo, se o funcionário ele recebe até R$ 1.903,98, ele não desconta o imposto de renda. Acima disso, já começa aquela tabela parecida com a do INSS, tá? Parecida com o INSS. Então, quem recebe de 1.993, isso a remuneração, tá, pessoal? Lembrando que é a remuneração. Até 2.826,65 desconta 7,65, deduz 142,80. A gente vai entender isso aqui um pouquinho agora, tá? Só para a gente fazer aqui
no aquecimento. Bom, deixa eu só botar para dentro mais alguém aqui que entrou. Rapidamente. Vamos lá, pessoal, para a gente não parar aqui. Voltando aqui. Então, o imposto de renda, ele é descontado do empregado, tá, de acordo com aquela tabelinha lá. Porém, tá, tem uma a situação, tá, toda vez que o empregado ele entra na empresa, presta atenção, a empresa dá um formuláriozinho desse, ó, para ele assinar, que é a declaração de encargos de família para fim de imposto de renda. Então, todas as pessoas, presta atenção, que eles têm como dependente, que dependa dele financeiramente, ou seja, não trabalhe, tá? Então, por exemplo, um pai que tem um filho lá menor, tá? Não trabalha, dependa dele, só está estudando, ele vai colocar aqui o nome dele, né? Então, nome do dependente, tipo, se é filho, se é filha, se é esposa, tal, que é um código interno do Departamento Pessoal e Social, a data de nascimento desse filho e o CPF desse filho, tá ok? Então, toda criança agora que nasce, já nasce com o nome, tem que ter um número do CPF, tá? Então, aí pode botar o nome da esposa, se ela não trabalhar. Então, é que aquelas pessoas que dependem dele financeiramente, ou seja, que não trabalham e não têm a carteira assinada, tá ok? Então, essas pessoas, por exemplo, ele pode colocar aqui a esposa e um filho, tá? Então, ele vai ter que colocar isso aqui, tá? Para a empresa autorizar, na verdade, ele está autorizando, quando ele bota aqui, a empresa deduzir as pessoas que estão aqui no cálculo do imposto de renda que eu já vou explicar a vocês. Então, esse preenchimento desse formulário é uma responsabilidade do empregado, não da empresa. Tá? Então, o empregado colocou aqui os dependentes, por quê? Porque quando a Receita for fazer uma fiscalização lá na empresa, ele vai chamar o empregado, não a empresa, tá? Então a empresa não é responsável por isso, tá ok? Por isso que está escrito aqui, ó, declaro, ó, sob penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, não cabendo à empresa, órgão ou qualquer responsabilidade perante a fiscalização, tá ok? Então isso aqui é uma declaração, tá? Um formulário que um funcionário coloca as pessoas que estão dependentes dele. Ele vai dar para a empresa os nomes, a certidão, e a empresa vai preencher isso aqui. Isso aqui é para o empregado descontar menos imposto de renda. Tá ok? Então que fique claro. Então vamos voltar aqui agora ao slide. Então ele preencheu isso aqui, então aí quais são a situação que um funcionário pode ser dependente? Essas pessoas aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui no slide, que ele vai colocar lá. Ele pode colocar o cônjuge desde que não tenha vida financeira, não tenha carteira assinada, o companheiro ou a companheira, até o filho ou a filha enteada ou enteado até 21 anos de idade, o menor pobre até 21 anos de idade, enfim, ele pode colocar o filho, ó, tá? O filho que dependente até 24 anos de idade ou que esteja cursando nível superior ou ensino de escola técnica, ele pode colocar também, tá? Ele vai colocar lá naquela declaração lá, tá? Tá? Então fique claro isso. Então ele pegou essas pessoas aqui que pode ser dependente dele e jogou lá, preencheu lá aquele formulário e deu para a empresa. Tá? A empresa, quando for fazer o cálculo, ela vai se basear naquele formulário lá. Tá ok? Então aquele formulário vai ser preenchido e inserido lá na folha de pagamento. Então olha só, para a gente começar a entender aqui, eu vou fazer um cálculo para vocês aqui, rápido, para a gente depois ir lá para um cálculo mais completo. Exemplo de um cálculo. Um funcionário recebe salário bruto, tá, de 5.900. Sofrerá desconto da Previdência Social, tá, no valor de 5.900. Tá? Então, o valor de 5.900 ele vai ter que ter o desconto do INSS. Primeira coisa, então, para vocês começarem a entender, toda vez que for fazer o cálculo do imposto de renda, antes você vai ter que calcular o INSS. Então, eu fiz o cálculo aqui de 5.900, por exemplo. 5.900, se a gente for lá, olhar lá na base da cálculo do INSS, 5.900 está na faixa de 14%. Então, é o que eu fiz lá. Então, vamos lá para o cálculo. Vamos aqui para o cálculo. Então, eu fiz um cálculo aqui, vou pegar a calculadora, pegar a calculadorazinha aqui, para a gente entender esse cálculo aí. Calculadora. Vamos lá. Então, 5.900, eu vou ter que primeiro fazer o cálculo do INSS, acho 14%, menos a tabela deduzir, que eu tenho que fazer isso, não lembra sempre disso, menos 163,62, desculpa aqui, ó. Vamos lá. 5.900 vezes 0,14%, que é 14%, menos 163,82. Esse funcionário vai descontar de INSS 662,18. Então, primeira coisa para fazer o cálculo de imposto de renda, eu já tenho que ter calculado o INSS. Então, por exemplo, aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um cálculo. Ó.
esse funcionário, ele tem 2 dependentes para imposto de renda, tá? Ele assinou lá e botou lá naquele formuláriozinho que eu já mostrei para vocês. E a empresa vai calcular agora o INSS dele. Como é que vai ser feito esse cálculo, então, aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ele vai pegar aqui a folha, né? O empregado lá do departamento pessoal vai calcular, tá? 5.900, menos, tá? O INSS, tá? 66218. E agora, ele tem 2 dependentes. Esses 2 dependentes podem ser a esposa e um filho, tá? Como eu já expliquei lá. Então, o que é dependente? O dependente, pessoal, presta atenção. Todo dependente, tá? Ele vale R$ 189,59. Todo dependente. Então, um dependente vale R$ 189,59. Como ele tem 2 dependentes, para saber quantos dependentes ele tem, você vai pegar 189,59 vezes 2. Então, olha só, 379,18. Então, olha só, para calcular o imposto de renda, você vai pegar a remuneração bruta do funcionário, ou o salário só, se não tiver horas extras, e vai começar a fazer o cálculo do imposto de renda. Então, vou do início lá, salário dele, remuneração bruta, menos o INSS, que eu já calculei, e menos agora 2 dependentes, 379,18, onde cada um vale 189,59. Agora, olha só, eu achei uma coisa chamada base de cálculo, tá? 4.858,64. Quando eu chego aqui, tá? Quando eu chego aqui, eu tenho que ir para a tabela. Então, 4.858,64. Eu vou para esta tabelinha aqui, que vocês estão vendo aqui, e verifico em qual faixa ele vai estar. 4.858, vamos verificar lá de novo, 4.858,64, tá? 4.858,64 está na faixa de 27,5, como vocês podem verificar aqui, tá? Está entre 4.664,69 e um valor infinito, que é acima desse valor, tá? De 4.664,69 é 27,5, tá? Então, 27,5, eu vou ter que aplicar 27,5 e ainda deduzir isso aqui do lado, ó. Toda alíquota vocês vão ver que tem outro valor do lado, que você é como o cálculo do INSS, bem parecido. Você ainda tem que deduzir essa parcela aqui. Então, voltando lá agora, de novo, 4.858,64, pegando a calculadora, vezes, tá? Vezes, acha 27,5 desse valor, que dá 1.336,12. Achei esse valor, tá? Não é o desconto do funcionário ainda. O que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que ir lá para a tabela, como eu falei, verificar qual é a parcela a deduzir. A parcela a deduzir, de acordo com essa alíquota de 27,5, é 869,36. Então, eu vou lá agora, pego a calculadora de novo e diminuo menos, tá? Ó, já tem um cálculo aqui diferente aqui, tá? Tem um erro aqui, eu vou até fazer com vocês aqui, ó. Menos 869,36, menos 869,36, que vai dar 466,76. Ó, então vem aqui, ó, menos 869,36. Aqui é 869,36, ó. Por quê? Eu expliquei. 869,36 porque está na faixa de 27,5, tá? Deixa eu só colocar um para dentro aqui. Voltando lá, tá? Acertando aqui, menos 869,36. E aí eu vou agora fazer o valor correto. 466,76. Então aqui, ó, 466,76. Este valor, pessoal, que vai ser descontado do funcionário, tá? Eu deixei 466,76. Deixa eu ver se eu vou arredondar aqui. Vou arredondar para 466,77, tá? Eu posso arredondar para 77. Então, esse funcionário vai descontar 466,77 na folha. E aí você vai proceder o cálculo. Vai colocar lá na descrição do imposto de renda, IRRF, lá naquela parte de desconto, 466,77, tá? Agora só tem o seguinte, o funcionário não necessariamente ele tem que ter dependente para imposto de renda. Isso é só se ele tiver e preencher aquele formulário lá. Mas se, por exemplo, for um jovem que já ganha um salário alto e não é casado, não tem filho, não tem nada, ele só vai deduzir o INSS. Tá? Então, por isso que eu falei que é responsabilidade do empregado quando ele assina aquele formulário e coloca dependente. Neste caso aqui, ele tinha 2 dependentes. Mas se, por exemplo, tiver outro funcionário com o mesmo salário que esse e não tiver o dependente, vocês vão ver que ele vai descontar mais o imposto de renda. Tá? Então, como é que vai ser feito esse cálculo desse funcionário aqui, que é outro, com o mesmo salário? 5.900 menos o desconto do INSS, que vai ser o mesmo, porque é o mesmo salário. A base do INSS aumenta. Ó. Vocês podem ver que aumenta. Tá ok? Então, a base de 5.237,82 vai continuar naquela mesma faixa do imposto de renda lá, que é 27,5, tá ok? Então, vou voltando lá,
tá? Ele vai descontar agora, vou proceder o desconto da alíquota, que é 27,5, vezes 0,275, vai dar 1.440,40, arredondando. Porém, como eu falei, eu ainda tenho que deduzir a parcela a deduzir, que está dentro dessa faixa. 27,5 é 869,36. Se fosse outra faixa, 22,5 é outra parcela a deduzir, tá ok? Então vamos aqui. Então, 1.440 menos, tá? 869,36. Esse funcionário vai descontar de imposto de renda, ó. Vamos voltar aqui de novo, ó. 1.440,40, que de novo aqui tem algum erro aqui, menos 869,36, vai dar 57104, tá certinho, tá? 57104, o funcionário vai descontar de imposto de renda lá na folha, esse aqui que não tem independente, mais imposto de renda, 57104. Então lembra sempre disso. O funcionário que tem independente é melhor para ele, por isso que ele tem que assinar aquele formulário e é responsabilidade dele, tá ok? Nesse caso aqui, não tendo dependente, ele vai descontar mais imposto de renda, tá ok? Então isso aqui a gente finaliza aqui o cálculozinho de imposto de renda. Agora, o que eu vou fazer com vocês aqui? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente vai para um exemplo prático, tá? Que está lá. Vão ter 3 cálculos para vocês fazerem lá, bem parecido com esses 2 aqui que eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer lá. Então, olha só. Vamos aqui, ó. Esse funcionário aqui, tá? Um funcionário aqui que eu vou fazer com vocês agora, ele tem um salário de 5.600, tem periculosidade, tem direito à periculosidade, e tem um dependente para o imposto de renda, como eu já expliquei a vocês. A folha rodou em maio de 2022. Então, aqui vocês não tem nem cálculo de RSR, que é o reflexo. Só, lembrando que é só sobre horas extras, adicional noturno e comissão que eu não dei para vocês, tá ok? Então, não tem nenhum desses, não tem cálculo de RSR, tá? Então, aqui vocês não vão ter nem esse cálculo. Lá também eu nem coloquei para não complicar esse cálculo aqui para vocês. Então, veja só, como é que vocês vão fazer esse cálculo? Ó. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer lá para calcular é achar a remuneração bruta, tá? Então, achando a remuneração bruta, vocês têm que calcular primeiro a periculosidade, que é 30%, 1.680, tá? Então, 5.600 mais 1.680, vocês já podem colocar lá no contra-cheque, ó. 5.600 mais a peri de 1.680. E aí você vai somar lá isso, tá? 5.600 mais 1.680, que vai dar, tá, pessoal, uma remuneração bruta de R$ 7.280. Fechou? 7.280. Então já calculamos a remuneração bruta, agora podemos já calcular os descontos, tá? Remuneração bruta é os proventos. Tudo bem? Então, beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? Já pode calcular o INSS. O INSS, tá? Neste caso aqui, presta atenção. Eu vou ter que calcular em cima de 7.280. Por que em cima de 7.280? Porque tanto o salário como o adicional de periculosidade incide INSS. Vocês aqui, para que vocês entendam isso melhor, eu passei aqui para vocês, ó, deixei lá na plataforma, tudo que incide imposto de renda e INSS. Ó. Tudo que eu dei para vocês, por exemplo, salário, incide tanto INSS como fundo de garantia, como imposto de renda. Insalubridade, também INSS, fundo de garantia, imposto de renda. INSS, fundo de garantia, imposto de renda. Tá? Então vocês têm essa tabelinha aqui para vocês consultar. A única coisa que não incide nada, tá, é o salário família. Tá? Então vocês podem consultar essas tabelas se vocês, porventura, esquecer se tem incidência ou não. Tá bom? Então, voltando aqui para o cálculo, já sabemos aqui, então, que a peri incide tanto INSS, como fundo de garantia, como imposto de renda. Tá? Então, vamos aqui agora. A base para eu fazer o cálculo, ó, do INSS, tá, é R$ 7.280. Então, eu tenho que ir para a tabela, tá? Para a tabela do INSS e verificar lá. 7.280, vou botar mais um para dentro aqui, só um momentinho. 7.280, vamos voltar aqui para a tabela do imposto de renda. 7.280, veja só, ultrapassou essa tabela. Então, olha só, presta atenção. Toda vez que o funcionário ultrapassou esse valor de 7.087,22, ele sempre vai descontar o teto, pessoal. Sempre. Qual é o teto? 828,38. Então, sempre quando ele ultrapassar este valor que eu vou botar aqui na calculadora, ó, 7.087,22, sempre vai descontar 828,38, que é o teto do INSS. Tá ok? Este é o teto.
todo trabalhador que tem uma remuneração bruta superior a R$ 7.087,22 desconta sempre fixo R$ 828,38 de INSS. Fixo, o que está em amarelo. Então, neste caso aqui desse funcionário, por exemplo, tá? Voltando aqui o exemplo prático, ele tem um valor de 7.280. Então, ultrapassou. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descontar o INSS em cima do teto, que é 7.087,22. Então, lá naquela base do INSS lá embaixo, eu não vou colocar, por exemplo, 7.280, tá? Eu vou colocar o teto, 7.087,22, tá? Deixei lá 7.087,22. Então, aqui, ó, lá no cálculo, lá, isso aqui está lá para vocês lá também, como exemplo, que vocês vão poder consultar. Eu vou pegar agora essa tabela, tá? 7.087,22 vezes, só para confirmar para vocês que é aquele valor, tá? Que já é fixo lá para vocês. Vocês nem precisam fazer esse cálculo, tá? Então, neste caso aqui, então 7.087,22, acho 14%, tá? Que dá 992,20 e deduzo menos 163,82, que vai dar lá 828,39, não sei porque o INSS ele pegou esse valor, tá? E fixou em 828,38. Então, 828,38 é o valor, tá? Que o funcionário vai descontar, tá ok? Então, 828,38 em cima do teto. Eu vou colocar lá 828 de INSS para descontar, tá? INSS, 828,38. Ele tem mais o que para descontar? Tá? Ele tem, antes da gente fazer o cálculo do imposto de renda, ele tem ainda que descontar o vale transporte. Lembrando que o vale transporte dele é em cima de quê? Em cima do salário bruto, sem nada. Então é só o salário, sem considerar nesse caso a periculosidade. Então eu coloquei lá no cartãozinho dele, que eu sempre coloco lá para vocês, foi colocado, eu nem coloquei aqui o valor. Faz de conta que o valor aqui colocado aqui nesse cartão dele, por exemplo, tá? Vou aqui editar aqui, vamos fazer de conta. Lá para vocês eu coloquei, tá? Deixa eu ver até se eu coloquei, antes de eu colocar para vocês aqui, a atividade. Não, só tem um cálculo aqui que vai ter que calcular o Vale Transporte, que é o último cálculo, tá? Então vamos lá. Vamos até fazer isso aqui com vocês aqui agora, para vocês entenderem. Então faz de conta que esse funcionário aqui, deixa eu ver aqui o cálculo dele, faz de conta que esse funcionário foi colocado lá no cartão desse funcionário aqui, compra VT, tá? Foi colocado R$500, tá lá no cartãozinho dele, tá? Foi R$500, tá? Então eu vou até, considerem isso aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui, que eu esqueci de colocar. Então compra de R$500. Então o que eu tenho que fazer para calcular? Eu já fiz esse cálculo com vocês. Você vai ter que pegar o salário do funcionário, só o salário, achar 6%. Acha 6%, vai dar 336. Bom, 336 é menor que aquele valor que eu coloquei lá, que está no cartão do funcionário, que é R$500? É. Então, 336 é o valor que eu vou ter que descontar do funcionário lá na folha, só. Tá? Então, vou lá, coloco VT, tá? Vou botar aqui, ó, 336. Eu vou ter até que alterar aqui com vocês, ó, 336. Tá? 336. Eu vou até substituir esse cálculo. Eu vou até, vou pedir que vocês considerem esse exemplo aqui que eu vou mudar lá, tá, pessoal? Que eu estou alterando muita coisa aqui. Eu coloquei um exemplo lá na tabela, eu vou colocar aqui. Exemplo válido para vocês. Vou botar aqui, válido exemplo, tá? Ou mudando, vou botar original exemplo cálculo. Considere esse aqui que eu vou botar aqui. Considere esse aqui que eu vou deixar lá, tá? Então vamos lá. 336, já botei lá o cálculo do Vale Transporte. Agora, por último, tá? Eu tenho que fazer, tá? Depois eu faço o fundo de garantia com vocês. Agora eu vou fazer o cálculo do imposto de renda. Para calcular o imposto de renda, tá? Eu tenho que pegar R$ 7.280 aqui. É sempre o que você pega da remuneração bruta aqui, considerando aqueles valores lá que eu falei daquela tabelinha que tem incidência de imposto de renda. Então, no caso aqui, salário e peri tem. Então, 7.280 eu vou pegar. Então, tá aqui, ó. 7.280, eu já peguei ali, ó. Eu vou deduzir, tá? 7.280, vou deduzir o valor do INSS que eu já descontei, menos 828,38, tá? Eu vou deduzir ainda, tá? Que ele colocou lá, eu vou colocar lá para vocês também. Um dependente de imposto de renda, vale quanto? Vale R$ 189,59. Então, eu vou pegar menos R$ 189,59. Vai dar, tá? De base de cálculo, 7.202,62,03, como está aqui, tá?
como vocês podem ver aqui, ó, neste exemplo aqui. 7.282,03. Este valorzinho aqui, pessoal, que você coloca lá no imposto de renda agora, no teu formulário do imposto de renda lá. Desculpa, formulário do contra-cheque. Você vai colocar a base do cálculo, 7.282,03. É esse valor que você coloca aqui, quando você acha a base. Achou a base? Coloca lá no contra-cheque lá, a base do imposto de renda, 7.262,03. Achou a base, pode continuar o cálculo. Então, achou a base? Vai para a tabela do imposto de renda. 6.262,03 está na faixa de 27,5, tá? Coincidência também, mas poderia estar em qualquer outra faixa se fosse uma remuneração bruta menor. Está na faixa de 27,5, volta aqui para o cálculo, tá? Dou continuidade, vezes 0,275, vamos voltar aqui, 275, que vai dar 1.722,058, tá? Eu deixei dessa forma aqui com 3 casas. Ainda não acabou o cálculo, como eu falei. Eu tenho que usar o quê? Aquela parcela, deduzir lá, 862,36. Então, eu volto lá, tá? Volto lá e diminuo. Menos, tá? 869,36. Ele vai descontar lá no contra-cheque, pessoal, R$ 852,70 no contra-cheque ou na folha de pagamento. Então, eu volto lá no contra-cheque e lanço lá, tá? 852,70. Tá? Agora, só para a gente finalizar, tá? Eu vou calcular o fundo de garantia, tá? Depois para calcular o líquido. O fundo de garantia, pessoal, presta atenção, não tem teto, tá? Não existe teto. Vocês podem verificar que não existe tabela para o cálculo do fundo de garantia. O fundo de garantia você vai pegar aquele valor todo lá da remuneração sempre, ó. Só o INSS que tem teto. Então, para cálculo do fundo de garantia, eu pego o valor todo. R$ 7.280, tá ok? Então, como está aqui, ó, 7.280, base que está em amarelo aqui, ó, 7.280, eu acho 8%, que aqui no caso é 8%, 7, tá? Que é o funcionário que não é um aprendiz. Um aprendiz é sempre 2%, tá ok? Então, aqui nós não estamos fazendo cálculo de aprendiz, é de um trabalhador que não é um aprendiz. Então, 8% vezes 8%, 582,40 que vai ser depositado para o fundo de funcionário lá na Caixa Econômica. Então, você vai lá e coloca base do fundo de garantia 7.280 e 582,40. Pronto. Eu já posso fazer o cálculo agora do líquido do funcionário, tá ok? Lembrando que o salário base aqui é sempre o salário sem qualquer outros adicionais, é só o salário puro. Bom, agora vamos aqui recalcular aqui esse contra-cheque, tá? Vamos aqui agora recalcular os descontos, tá? Vai ser 828,38, desculpa, 828,38, mais 852,70 do imposto de renda, mais 336 do Vale Transporte. 2017,08 vai descontar do funcionário. 2.017,08. Confirmando aqui, 2.017,08. Então, agora, para calcular o líquido, o que eu tenho que fazer? Pegar a remuneração bruta, 7.280, menos os descontos. Menos 2.017,08. Esse funcionário vai receber líquido 5.262,92. Então, 5.262,92. Então, esse funcionário vai receber líquido 5.262,92. Aqui eu coloco em azulzinho, tá? Vou gravar, que eu vou colocar lá para vocês aqui. Então, neste caso aqui, já calculamos o imposto de renda, já calculamos o líquido, tá ok? Então, vamos aqui para um outro exemplo agora, finalizar isso aí. Eu tenho aqui um funcionário agora, tá? Como lá tem parecido para vocês, ó, um outro cálculo parecido para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, que não tem, por exemplo, nada de insalubridade nem horas extras, tá? É um cálculo puro, só tem salário, tá? Então, vou voltando aqui, ó, nesse exemplo. Esse funcionário aqui, tem o salário aqui, vamos voltar lá, tá? Salário de 2.500, tá? Então, é esse último cálculo aqui, ó. Opa, vamos aqui voltar, deixa eu ver aqui qual é esse cálculo. Vamos alterar. Tem que alterar, na verdade, tudo aqui, para não enrolar vocês lá que está errado lá também. Ó, 2.500, vou botar aqui, ó. 2.500, vou alterar, estou enviando essa aqui para vocês, que é o exemplo, tá, pessoal? Que está errado lá, ó. É 2.500 aqui, tá? Vamos ver aqui o que mais eu calculei. 2.500. Não tem cálculo nenhum mais aqui, então, ó, não tem cálculo nem de imposto de renda,
salário dele é 2.500 só. Vamos verificar lá se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tem horas extras, então é só as horas extras. Então vou voltar aqui só as horas extras. Vou voltar aqui. Só não tem insalubridade. Vamos calcular. Então vamos lá. Para fazer esse cálculo aqui agora, tá? Você vai ter que pegar, tá? Lançar logo o salário do funcionário no contra-cheque, não tem cálculo 2.500, tá? E fazer o cálculo das horas extras, tá? Então esse funcionário ele tem aqui de horas extras. Quantas horas extras? Vamos aqui colocar aqui, vamos dizer que ele tem aqui, só para não mexer lá. Vamos voltar aqui, ó. Peço desculpa a vocês, pessoal, porque lá estava errado. Então, eu vou alterar aqui. Ó. São 3 horas extras. Tá? A 100%. Então, esse funcionário, você já pode colocar o salário dele lá no contra-cheque, 2.500, tá? E fazer o cálculo das horas extras, tá? Que é 3 horas. Então, como é que você vai fazer o cálculo das horas extras? Lembrando, isso aqui vocês já sabem fazer, tá, pessoal? Rapidamente eu vou fazer com vocês. 2.500 vai dividir por 220. Achou o salário hora? Multiplica por 2, que é a hora extra 100%, dá 22.727, e multiplica depois pela quantidade de horas extras que ele fez, que são 3. Nesse caso aqui, ele fez 68,18, tá? Você vai colocar isso aqui na sua memória de cálculo, que tem que deixar lá para mim, e vai lançar lá no contra-cheque, 68,18. Acabou isso, tá? Isso tudo para fazer todo o cálculo, tá ok, pessoal? Então, ele tem aí, neste caso aqui, calcular como tem horas extras, tem cálculo de reflexo. Então, reflexo, nesse caso aqui, foi 26 por 5. Então, 68,18 dividido por 26 vezes 5 vai dar R$13,11. Você lança lá no contra-cheque, tá? 13,11. Acabou aqui, lançou as horas extras e o reflexo, já pode calcular a remuneração bruta. Soma a remuneração bruta para você agora começar a calcular os descontos. Então, 2.500 mais 68,18 mais R$13,11. 2.581,29. Fechou aqui, tá? Fechou a folha a remuneração bruta do funcionário. Já posso calcular o INSS, tá? Como é que eu calculo o INSS? Pegando 2.851,29, indo para a tabela 2.851,29, está na faixa de 12% e parcela a deduzir tá R$91. Voltando lá para o cálculo, então, lembrando que para fazer todo aquele cálculo de imposto de renda, tem que calcular primeiro o INSS, tá? Então, vou aqui, 2.5829 vezes 0,12%, tá? Deduzo ainda, tá? Menos R$91. Ele vai descontar lá no contra-cheque 218,75, você lança lá no contra-cheque do funcionário 218,75, tá ok? Bom, ele tem mais o quê? Ele tem aqui vale transporte. Deixa eu ver aqui se ele tem vale transporte. Vamos voltar lá. Vale transporte, não sei se tem, vamos ver aqui. Se tem, eu já vou alterar lá para vocês também de novo lá, porque não tinha aqui. Tem vale transporte, então digamos que o vale transporte dele lá, tá? VT. Compra VT, R$600, tá? Então, como é que eu vou calcular o vale transporte? O vale transporte, eu tenho que pegar lá o salário dele puro, que é 2.500, tá? 2.500, acho 6% para calcular o imposto de renda, desculpa, o vale transporte, acho 150. 150 é menor que aquele 600 que foi colocado no cartão dele? Então é este valor que você coloca lá no contra-cheque, R$150. Pronto, já podemos calcular o líquido, tá ok? Bom, mas antes de calcular o líquido, vamos fazer o seguinte, ó. Lembrando, tá? Base do INSS, 258,29, você tem que colocar aqui, tá? Vamos fazer, antes de calcular o líquido, calcular o fundo de garantia. O fundo de garantia também, a base é a mesma, tá ok, pessoal? Do INSS neste caso aqui, tá? Porque não tem teto, tá? E tudo aqui incide fundo de garantia, tanto salário como horas extras, como reflexo. Então, eu vou pegar o valor todo, 258,29, coloco aqui na base e acho 8% disso, tá? Como foi feito lá. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, 258,29, 258,29, acho 8%.
206,50, tá? Como está aqui no exemplo na minha memória de cálculo, que é a mesma coisa que vocês vão ter que fazer lá para mim. Já coloco aqui no contra-cheque do funcionário. Pronto. Agora sim eu vou calcular o imposto de renda, tá? Calcular o imposto de renda. O que eu vou ter que fazer? 258,29, que é a base aqui que eu vou pegar da remuneração do funcionário, tá? Remuneração bruta. 258,29, vou para a tabela do imposto de renda. Tem gente chegando agora, pessoal. 258,29, vamos aqui, tá? E vou deduzir o INSS que eu já descontei. Então, vamos lá. Ó, para calcular o imposto de renda, 258,29, que é a remuneração do funcionário, menos, tá? Menos o INSS, menos 2 dependentes, ele tem 2 dependentes. Vamos lá, vamos ver. A referência é sempre que eu coloco lá para vocês, tá? Como vai estar aqui, ó. Tem 2 dependentes que está aqui em verde. Então, 2 dependentes para o cálculo do imposto de renda. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? A gente sabe que um dependente vale 189,59, como eu falei. Então, aqui, ó, eu peguei e multipliquei por 2. 189,59 vezes 2 dá 379,18, tá? Então, aqui na calculadora, só para que vocês vejam. Cada dependente vale 189,59. Como ele tem 2, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, 2 dependentes. Eu só coloco aqui, pessoal, porque ele tem dependente. Se não tivesse, eu não usava os dependentes. É como eu expliquei a vocês lá do início, tá? Então, ele tem dependente, ele vai descontar menos imposto de renda. Se ele não tivesse dependente, ele ia descontar mais imposto de renda aqui, tá? Então, vamos lá. A gente já pode achar a base de cálculo. 258,29 menos o INSS, 218,75, e menos 2 dependentes, 379,18. Base de cálculo do imposto de renda, 1.983,36. Essa base que você coloca lá no contra-cheque, ó, como eu expliquei no cálculo anterior. 1.983,36. Deixa eu ver assim, deixa eu até acertar aqui. E 36. Ó, 36, ó. E 36, tá? Acertando aqui. 1.983,36. Só que este valor eu ainda não calculei o imposto de renda todo. O que eu tenho que fazer? 1.983,36 está em qual faixa aqui? Entre 0 e 1.903,98? Não, porque ele não está isento de imposto de renda. Está entre essa faixa aqui, de 1.903,99 e 2.826,65. Então, ele vai ter que descontar aqui a alíquota que você vai usar nesse caso é 7,5 e a parcela a deduzir é 142,80. Ok? Então, voltando aqui neste caso, ó, eu vou ter que pegar agora este valor aqui, achar 7,5, tá? 0,075, 148,75 menos a parcela a deduzir, menos 142,80. Este funcionário descontaria lá na folha R$ 5,95. Você vai lançar lá na folha, R$ 5,95. Tá ok? Pronto, já calculei o imposto de renda. Agora eu posso calcular o líquido da folha, tá? O líquido você já sabe que é remuneração bruta menos os descontos. Então, 258,29 menos, tá? 374,70, que vai dar 2.206,59, que é o que o funcionário vai receber lá no banco. Só quero lembrar para vocês aqui, pessoal, que imposto de renda, o mínimo para ser descontado na folha do funcionário é R$10, tá? Então, se no caso aqui fosse esse valor, a empresa acumularia e no caso, se ele tivesse que descontar outro imposto de renda, ela somaria esse 5,95 para fazer o cálculo e descontar na folha. Se fosse só esse valor, não pode descontar no contra-cheque. É só acima de R$10, tá? R$10 para cima. Então, como foi 5,95, aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês, tá? Se fosse R$10, a empresa descontaria. Menos que isso, a empresa acumula. Digamos que na outra folha fosse descontado, o cálculo tivesse dado 15, somaria mais esse 5,95, tá? Ficaria R$20,95, tá ok? Bom, este é o cálculo que vocês vão ter que fazer hoje para mim, pessoal. O cálculo de imposto de renda, tá? Aí, ok, agora eu vou voltar aqui para vocês. Nós temos aqui 20 minutinhos. Vou voltar para vocês e a gente vai para as dúvidas agora, que eu sei que vai ter. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Eu coloquei aqui, só para que... Deixa eu partilhar com vocês aqui de novo, rapidamente, a tela.
uma formulazinha, tá? A fórmula do cálculo do imposto de renda, vocês estão enxergando aí? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Tá, então. Ó, a fórmula é essa aqui, ó. Tem uma formulazinha para você calcular o imposto de renda, tá? Que eu deixei aqui, ó. A fórmula é essa, sempre a remuneração bruta, deduz o INSS, os dependentes, e tem outros casos aqui também, mas como não tem, deduzia também se tivesse faltas, tá, o domingo que você desconta, os feriados, atraso e pensão, você deduziria também. Então, é a remuneração bruta, no caso, menos INSS, menos dependente só, você vai achar a base do cálculo aqui, que que você coloca lá no contra-cheque, achou a base de cálculo, você vai para aquela tabela, acha o percentual, tá? Achou o percentual, utiliza a parcela a deduzir e vai ter o desconto do imposto de renda. Então, essa aqui é a fórmula que eu já deixo aqui para vocês também, tá bom? Então, vocês têm uma formulazinha aí para calcular o imposto de renda. Bom, então vamos lá, pessoal. Dúvidas? Ninguém está com dúvida? Oi? Yuri, tá ok? Então, pessoal, quem tá ok, eu peço que coloque o ok, já pode ir lá fazendo o cálculo e me deixar lá, tá? Lembrando que tem que fazer a memória de cálculo e lançar lá no contra-cheque para mim separado, tá ok? A memória de cálculo separado e contra-cheque separado, tá? E aí, deixa eu só ver quem tá aqui. Vai botando aí o ok, tá ok, pessoal? Deixa eu só ver quem tá aqui para mim e já para lançar a pauta de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Eu já vou fazendo ao vivo aqui, tá? Ao vivo. Fica aí por enquanto, tá ok, pessoal? Só para mim fazer a pauta aqui. E aí eu já vou... Bom, fiz aqui a pauta. Eu tenho aqui comigo, tá, pessoal? No momento, 17 pessoas, tá? Então, é essas pessoas que estão aqui que eu vou lançar na pauta, tá ok? Então, voltando aqui agora, pessoal, quem não está com dúvida pode dar o ok aí e ir lá para a plataforma e entregar isso até ao meio-dia. Qualquer dúvida, eu passo para vocês, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Quem não tiver, eu vou considerar aqui quem todos, tá? Que não estavam com dúvida. Eu sei que vai surgir dúvidas, é normal, tá? Mas tentem fazer lá para mim lá esse cálculo. Ok, tá? Evelyn ok, Rafael ok, Maria Vitória ok, Michel ok, Yuri ok, Larissa ok, Maria Vitória ok, Evelyn ok. Bom, todo mundo ok? Vamos dar um ok para mim poder ir fechando aqui, tá bom, pessoal? Só posso fechar aqui quando todo mundo sair da plataforma. Kathleen, tem 11 pessoas aqui ainda comigo. Tá? Kathleen, Maria, eu tenho aqui a Luísa de Araújo, Larissa ainda aqui comigo. Tá ok. Aquela declaração de encargo não é para preencher, não? Não, não é para preencher, não. Aquilo ali, pessoal, só foi uma orientação. Toda vez que o funcionário, tá? Toda vez que o funcionário ele entra, a empresa tem que fazer ele preencher aquilo, mas aquilo ali para o cálculo não é só para que vocês entendam que o funcionário tem que preencher aquilo, tá? Ok? A Natane chegou agora, Natane? Oi? Só para me ter aqui, porque eu já peguei o pessoal, porque eu vou lançar na pauta. Você chegou agora, ô Natane? Pode me responder? Oi, oi, oi. Deixa eu ver aqui que você estava aqui, que eu já peguei o pessoal que eu vou lançar na pauta. Deixa eu ver aqui. L, Natane. Bom, Natane, você chegou agora, Natane. Tá? Não estava aqui comigo. Eu vou deixar lá, o que acontece? Eu vou te colocar na pauta, tá? Mas você não pegou as orientações e eu estou fechando já aqui, tá ok? Eu vou deixar o vídeo gravado lá, Natane, e você dá uma olhada nele, tá bom? Oi? Pode colocar aí para mim? Eu vou gravar esse vídeo e vou deixar lá. Então, beleza, Natane. Então, beleza, já pode ir lá fazendo. Quem tiver mais com dúvidas, já pode. Deixa eu até colocar aqui a Natane também, para mim poder fazer essa pauta aqui, porque eu não posso esquecer, porque... Mais um aqui, embora tenha chegado no último momento, né? Vou considerar, tá ok, Natânia? Vê se consegue sempre chegar no momento aí, tá iniciando. Não sei se você teve algum problema técnico aí, tá? Mas a live ela começou 8 horas da manhã, tá? Já são 8h46, tá bom? Então procura chegar no horário.
Mais alguém, pessoal? Então, Larissa está com dúvida, Maria Isabel e Morgana. Se tiver com dúvida, coloca aqui, que aí então eu vou fechar já. Tive sim, por isso o atraso. Tá, então beleza, tá? Larissa está com dúvida? Não, então posso fechar aqui, pessoal, para mim poder editar e já vou botar o vídeo lá para vocês. Posso dar um ok para mim, por gentileza, Larissa, Maria e Morgana? Então ninguém com dúvida, tá ok, pessoal? Então vou fechar aqui e vocês já podem ir lá para a plataforma. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Ok, Morgana, tá? Beijo, um abraço. Maria Isabel, então estou fechando, tá ok? Estou fechando a plataforma aqui, hein? Um abraço a todos aí. Fechando.